própria mãe me amava profundamente, cuidava de mim com toda a sua força e me mostrava o que é ter um relacionamento profundo com o Senhor. Mas sua influência na minha vida permanece, como sempre, muito constante. Espero que você arrume tempo hoje para realmente agradecer a sua mãe, Dr. Stanley. Iniciamos há 4 décadas o Ministério em Contato, com o propósito de levar às pessoas em todo o mundo um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Queríamos que todos o conhecessem. Ao longo dos anos, temos visto a grandeza de Deus, seu amor e suas incríveis e impressionantes maneiras de abençoar. Ele tem sido fiel. Então, vamos abrir a palavra de Deus e buscar a face dele juntos. Mensagem de hoje, tocando o coração da geração seguinte. Temos a obrigação divina de ensinar aos nossos filhos a verdade da Bíblia Sagrada, equipando-os para enfrentarem a vida compreendendo que são filhos de Deus, que Deus tem uma vontade e um plano para cada um deles. É da responsabilidade dos pais apresentar os filhos ao Senhor. Cada geração seguinte tem a mesma responsabilidade. Temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos e filhas. E eles, por sua vez, deverão também ensinar seus filhos e filhas, e assim por diante. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que podemos pular uma geração quando se trata de ensinar a palavra de Deus. Quero que você, se puder, abra a Bíblia no Salmo 78. Vamos dar uma olhada nesta admoestação a respeito exatamente do que estamos falando. Às vezes as pessoas perguntam de onde tiramos certas exortações quando pregamos. De onde você tirou isso? Bem, tiramos daqui. Povo meu, escute o meu ensino. É assim que Deus inicia a sua admoestação. Povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Isto é, ouça com atenção. O que ele está prestes a dizer é muito, muito importante. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Esse é um conceito claro, lembre-se disso. Quando o escritor deste salmo escrevia isso, lembre-se, eles não tinham uma Bíblia como você e eu temos. Assim, dizendo uns aos outros, partilhando uns com os outros, era a maneira como Deus os usou para espalhar a palavra. Moisés nos deu uma incrível quantidade de informações inspiradas pelo Deus Todo-Poderoso, quando você olha desde Gênesis até Deuteronômio. Lembre-se disso, deviam contar aos filhos. E estes, por sua vez, quando fossem pais e mães, também deveriam contar aos seus filhos. Era para ser transmitido. Lembre-se como foi transmitido. Eles não tinham uma Bíblia para entregar. O que fizeram? Simplesmente lhes disseram. Eles eram muito claros a esse respeito. Tinham de ser muito, muito precisos no que dissessem. Então, o que eles tinham para ensinar era o que Deus tinha dito a eles. Alguém diz, bem, eles poderiam ter cometido muitos erros. Sim, eles poderiam, mas lembre-se de quem estava falando, o Deus Todo-Poderoso. Ele sabia há milhares de anos que você e eu estaríamos aqui e que precisaríamos conhecer a verdade e o que ele tinha para nós. E o que temos? Nós temos este livro incrível e eterno, chamado a Palavra de Deus,
a Bíblia Sagrada. Nela está toda a instrução que você e eu precisamos acerca de qualquer coisa e de tudo na vida. Não importa de onde você veio, a verdade é encontrada entre as duas capas do que chamamos de Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. A razão pela qual a ênfase é forte é porque eles não tinham isso. Os pais deveriam contar aos filhos a fim de instruí-los e guiá-los. E as crianças, sabiam disso. Elas sabiam que se a verdade deveria ser compartilhada, era assim que deveria acontecer. Então, quando falamos em tocar o coração da próxima geração, estamos simplesmente falando disso. Ensinar com instrução e exemplo a verdade da palavra de Deus, que resulta num desejo de andar obedientemente diante de Deus no poder do Espírito Santo. Então, se você não tem certeza, precisa escrever isso. Ensinar pela instrução e pelo exemplo. E observe isto, você deve ensinar pelo exemplo, quer tenha ou não tenha instrução. Para que as verdades da palavra de Deus promovam o desejo de andar obedientemente diante de Deus pelo poder do Espírito Santo, quem ensina deve viver aquilo que ensina. É assim que devemos ensinar a palavra de Deus à próxima geração. Nos dias do Antigo Testamento, naqueles primeiros dias, o testemunho pessoal era tudo acerca de quem era Deus e o que ele fazia na vida das pessoas. E imagine ser um daqueles israelitas que cresceram no Egito e experimentaram a libertação da escravidão, quando o anjo da morte passou pela sua comunidade naquela noite, o som horrível e terrível da morte em todo o Egito. Imagine o tipo de testemunho deles. Então, chegando ao Mar Vermelho e vendo Deus realizar o maravilhoso milagre de levá-los através das águas, e depois descendo para o Sinai, e Moisés subindo até o topo da montanha e voltando com os 10 mandamentos e depois instruí-los. Estas são as leis pelas quais devemos viver. Eles foram ensinados e deveriam viver isso. Então Moisés, que liderava o povo naqueles dias, enquanto escrevia, lembrava ao povo tudo o que Deus tinha feito, dizendo: vocês devem contar tudo isso a seus filhos, devem ensiná-los. E não apenas ensiná-los, mas vocês devem obedecer à palavra de Deus e serem um exemplo pelo que vocês viram e ouviram. Assim, não haveria nenhuma diferença de uma geração para outra. Da perspectiva de Deus, não há nenhuma justificativa para dizermos: bem, você sabe, eu não sou um professor muito bom, vou deixar aos professores a educação de meus filhos. Não faça isso. Você não pode fazer isso. Se eu fizer, será um desastre total. Somos responsáveis por nossas crianças sob o mandamento do Deus Todo-Poderoso. Note o que ele diz nesta passagem. Ele diz: povo meu, escute, contaremos à próxima geração. E então ele diz: contaremos à próxima geração os louvores feitos do Senhor. Temos a responsabilidade de contar à próxima geração. São meus filhos e filhas, seus filhos e filhas, que devem ensinar a seus filhos e filhas, que devem ensinar aos seus filhos e filhas de seus filhos a verdade da palavra de Deus. Isso não significa que você deve começar a dar-lhes um esboço da palavra de Deus e tentar explicar tudo. Mas se você foi salvo pela graça de Deus, você sabe o que é salvação. E como você leu a palavra de Deus e experimentou a obra de Deus em sua vida, e você viu Deus fazer algumas coisas incríveis em sua vida e na vida de muitos aqui que estão ouvindo e na vida de multidões de pessoas lá fora, você tem um testemunho de como Deus o salvou, de como Ele o manteve, de como Ele providenciou tudo para você, de como Ele o levantou e o tem mantido seguro. Você passou por todo tipo de dificuldade, sofrimento, dor e tristezas na vida e ainda assim você está absolutamente e eternamente seguro na graça de Deus. Você tem uma mensagem, você tem um testemunho. Com base na verdade da palavra de Deus, você tem uma história para contar. E a Escritura diz que você está obrigado por uma ordenação divina a passar isso a seus filhos, ensinando-os. Não há hoje uma única pessoa que tenha sido salva pela graça de Deus
que não sabe o suficiente para ensinar aos seus filhos a verdade. Tão absolutamente essencial, porque estamos vivendo numa época em que a civilização de que você e eu fazemos parte está cheia de erro, cheia de perigos e cheia de coisas que vão destruir a sua vida. Deus nos deu muitas invenções úteis para o nosso conforto. Penso na televisão e nos telefones fixos e celulares e tantas outras coisas que podemos usar para promover a pregação do Evangelho. Mas, muitas vezes, olhe como nós escolhemos usar esses recursos. Temos muitas maneiras de ensinar, mas como pais, avós e bisavós, temos a obrigação de ensinar nossos filhos. Primeiro pela nossa própria vida e depois pelo que aprendemos. É por isso muito evidente que temos uma obrigação. Assim, Moisés disse uma e outra vez: vocês devem ensinar seus filhos com diligência, não casualmente, mas diligentemente. Então, eu lhes pergunto, quando foi a última vez que você se sentou com seus filhos e filhas e disse: deixe-me perguntar-lhes como está a vida cristã de vocês? Em que vocês realmente acreditam? Nós achamos que as crianças, crescendo, indo para a escola e frequentando a escola dominical, vão ouvir a verdade e assim por diante. E acabamos produzindo toda uma geração de jovens que não conhece a Deus, nem conhece a Bíblia, nem tem interesse nas coisas de Deus. Graças a Deus que há exceções. Há muitos jovens piedosos por aí que têm a coragem de compartilhar seu testemunho. Mas, em geral, temos uma geração criada por nós, adultos, uma sociedade que se inclina para ser totalmente contra Deus, contra a Escritura e contra as coisas santas. Jovens que não querem ouvir acerca disso. Eles não foram ensinados e não ensinarão a seus filhos. E com o passar do tempo, eles terão cada vez menos interesse nas coisas espirituais. A Bíblia diz que temos a responsabilidade de ensinar nossos filhos, de treiná-los, de modo que por onde quer que vão, sejam eles capazes de distinguir entre o certo e o errado. O povo de Deus deve defender o que é certo e corajosamente dizer: eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus e quero que meus filhos compreendam isso e meus netos entendam isso. Se não agirmos assim, estaremos cobertos e afogados no secularismo e na incredulidade e nas muitas coisas que nos fizeram ser o que somos. Isso não é algo que pode acontecer, porque já está acontecendo. Já está acontecendo. Mas eu pediria isso como um avô ou mesmo como um pai. Quando foi a última vez que você se sentou com qualquer um de seus filhos e disse: diga-me, o que você está aprendendo na escola? Você não entenderia? Sim, eu entendo. Sim, eu posso entender. Diga-me, seus colegas e professores, eles sempre ou eles nunca falam acerca de Deus. Eles não mencionam Deus porque não se encaixam no assunto. Deixe-me perguntar, qual é o assunto que não tem lugar para Deus? Isto é, tudo o que é verdadeiro vem do Deus Santo. As coisas que são erradas e não são bíblicas não vêm dele. Assim, qualquer que seja o assunto, Deus é a fonte de tudo, não do erro, mas da verdade. E assim nós os enviamos para fora de casa e eles voltam dizendo que querem amar o seu professor ou serem gratos pelo ensino dele e assim por diante. Mas eles estão ouvindo a verdade? É sua responsabilidade como pai ensinar-lhes o que você sabe da palavra de Deus. Você não tem que se sentar com algum tratado teológico. Apenas comece com Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O que isso significa? Antes de tudo, há um Deus. Em segundo lugar, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é a fonte de todas as coisas. E agora vamos descobrir onde Jesus se encaixa em tudo isso. E você conta essa história.
Você não pode negligenciar e deixá-los que sejam ensinados por outra pessoa. Vivemos numa sociedade cada vez mais desinteressada nas coisas do Espírito de Deus. Assim, quando olho para a Escritura, eu pergunto: há algum lugar na Bíblia que diga que esta geração não precisa do Evangelho? Não, não é verdade. Esta geração precisa do que você pode chamá-lo de testemunho. Você diz: bem, eu quero dar um testemunho do que Jesus tem feito por mim. Quero lhe fazer uma pergunta. Se eu lhe perguntasse se você ama seus filhos, todo mundo aqui e ali diria: claro que sim. Bem, quanto você os ama? Você diz: eu os amo o suficiente para cuidar deles, para guiá-los no verdadeiro caminho e no amor genuíno, cuidando para que tenham discernimento das coisas espirituais e saibam como vencer os momentos de solidão que tiverem pela frente? Você os ama o suficiente? Bem, você diz: eu acho que não sei o suficiente. Mas se você foi salvo, haverá coisas que você sabe. Você sabe que existe um Deus. Você sabe que Ele criou todas as coisas. Você sabe que Ele tem um Filho, Jesus Cristo. Vocês sabem que Ele veio ao mundo com o propósito principal de morrer na cruz e derramar seu sangue pelos seus pecados e pelos meus pecados, para que pudéssemos ser perdoados de nossos pecados. Não são as boas obras da nossa parte. É o fato de que Ele morreu, foi crucificado, morreu e ressuscitou dentre os mortos. Subiu ao Pai, ele se assentou à mão direita do Pai e ele enviou o Espírito Santo para viver dentro de nós, nos equipando para fazer qualquer coisa e tudo o que precisamos. Você sabe disso? Isso é muito que você sabe. Ouça, você sabe o suficiente para levar alguém à salvação, o que significa que você sabe o suficiente para ajudar alguém a não destruir a própria vida. Você pode se surpreender com o quanto você sabe, mas você tem que arranjar tempo para partilhar o que você sabe com as pessoas mais preciosas, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. A Escritura é muito clara. Temos a obrigação divina de partilhar a verdade da palavra de Deus com nossos filhos, nossos netos. Ele disse: pais e mães, repassem isso para seus filhos. E ele ensina como repassar para os filhos. É através do testemunho de vida e de palavras. É uma linha de verdade que não deve ser quebrada e que nunca será terminada. Então, eu pergunto novamente: quantos pais hoje que vão à igreja, ouvem sermões ou assistem à televisão, que arranjam tempo para questionar seus filhos acerca do que eles acreditam, acerca de como você está vivendo agora? Você lhes compra um automóvel, você paga a educação deles. Veja isto, você tem direito e autoridade para descobrir em que eles acreditam e como eles estão vivendo, porque são seus filhos e você tem a obrigação divina de supervisionar a vida deles para prover-lhes as necessidades, mas também para ter um relatório. Eles recebem um boletim escolar, mas você quer um relatório do coração deles. Você quer um relatório de como eles estão vivendo, porque a maneira como estão vivendo agora é a maneira como viverão no futuro. Temos a obrigação divina de treinar nossos filhos no caminho que devem seguir para que, quando forem mais velhos, eles não se afastem dele. Você não pode simplesmente trazê-los para o mundo e dizer: ok, eu vou confiar nas escolas e confiar nisso e confiar naquilo. Não. Temos a responsabilidade de confiar no que eles estão sendo ensinados e como eles estão vivendo, o que eles estão assistindo e como estão usando o telefone ou qualquer outra coisa. Nós vivemos numa sociedade em que as crianças têm todos os meios necessários para a autodestruição. Mas também temos todos os meios para espalhar a verdade do Evangelho. Acredito que os pais devem ensinar pelo exemplo. Qual é a sua ênfase em casa? O que você diz para seus filhos que fazem com que eles, por sua vez, ensinarão a seus filhos a viverem uma vida piedosa?
Salmo 78:4. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. Eles fizeram. Temos a obrigação divina de dizer como é. É para contar e compartilhar a verdade da palavra de Deus. Você diz, bem, eu não sei se vou entender tudo isso, nem eu. Mas sabe de uma coisa? Há a promessa de Deus de enviar o Espírito Santo para que viva no coração de cada pessoa salva, disposta a falar ao incrédulo acerca do pecado e disposta a mostrar-lhe como ser perdoado de seus pecados. Mas agora que você se tornou um crente, ele lhe mostrará o que ler e onde ler. E sabe de uma coisa? Quando eu crescia e estava passando por algo que eu não sabia o que era, eu apenas folheava a Bíblia. É incrível quantas vezes Deus me levava a certo versículo. É como se Deus tivesse dito, Charles, eis aqui o que estou lhe dizendo. Você não tem que se preocupar. Buscando respostas na minha palavra, sabe o que acontece? Torna-se um hábito em sua vida. Você tem que ler a palavra de Deus. Você tem que saber o que ela está dizendo. Você tem uma decisão a tomar, uma decisão muito importante. Posso lhe dizer que a palavra de Deus responderá à sua pergunta, não importa qual seja sua vida pessoal e as coisas com as quais você tem que conviver. Pense nisso. Comecei sem saber nada da palavra de Deus, mas de alguma forma, Deus me levaria a um versículo que ele sabia disso, como eu era ignorante. Mas ele me mostrava algum versículo das Escrituras. Posso passar por um par de velhas Bíblias que tenho e vejo as datas que estão nelas. Olho para elas e pergunto o que aconteceu. Às vezes eu tinha que colocar uma palavra ou duas, porque era a maneira de Deus me mostrar na minha ignorância, ou não saber onde ler, o que ler. Veja você, mas é uma palavra de encorajamento. Eu não poderia dar-lhe algo melhor, um monte de respostas doutrinárias para qualquer assunto, mas aqui está uma coisa que aprendi no início da vida. Se eu tivesse uma pergunta e não soubesse o que fazer, entrava na palavra de Deus. O que eu aprendi é que eu folheava a palavra de Deus e via este versículo. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Em outras palavras, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Se você abrir a Bíblia Sagrada e pedir a Deus que fale ao seu coração, Ele o ama o suficiente para lhe dar uma direção clara sobre qualquer coisa que você precisa saber. Isso é quem Ele é. Essa é a verdade para nossos filhos, para nossos netos e assim por diante. Temos a obrigação divina de ensiná-los. E essa é uma maneira simples de começar. Eu olho para trás ao longo dos anos e percebo onde aprendi mais. No seminário? Não. Aprendi quando estava passando por dificuldade, luta, dor, provações, perda. Você nomeia. Voltando-me para a palavra de Deus, ouvindo o que ele tinha a dizer. Observe, ele me fazia passar por isso umas e outras vezes. Fazendo o quê? Solidificando a minha fé. Que não importa o que todos esses anos de Deus respondendo à oração. Às vezes eu duvidava dele, não sabia o que fazer. Deus, o que eu faço agora? Nunca enfrentei nada que eu não pudesse vir à palavra de Deus e encontrar uma palavra de encorajamento, de alguma forma, uma palavra de direção. Agora, eu seria tolo, seria extremamente egoísta ao ponto de ser ímpio em não partilhar com outras pessoas o que ele me ensinou. Há ao seu redor um mundo de pessoas famintas, sedentas, cansadas, fatigadas, desanimadas, que querem desistir, que precisam desesperadamente de ouvir o que o Deus Todo-Poderoso está fazendo em sua vida.
Você precisa dizer-lhes isso. Você não pode me dar uma única razão para não dizer a eles, começando com sua família, depois seus amigos, os colegas de trabalho e mesmo as pessoas estranhas que Deus leva ao seu caminho, que estão realmente procurando algo. Estamos sob mandato divino, primeiro para que os nossos filhos e netos, e depois para, como todos aqueles que Deus coloca em nosso caminho, com os quais devemos partilhar a verdade da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você pode ser uma dessas pessoas. Talvez você tenha ouvido todo tipo de transmissões, mas a verdade é que você não sabe exatamente o que fazer. Você começa da mesma maneira que todos nós começamos. E isso é reconhecer ao Deus Santo que você pecou contra Ele, que você está vivendo em pecado, que você está vivendo em desobediência. Mas você indaga como em desobediência. Basta ler os 10 mandamentos e você vai encontrar o seu próprio problema em um momento. Peça a Deus que Ele perdoe os pecados. Peça-lhe que o perdoe, porque Ele prometeu perdoá-lo se você confessar. Observe esta palavra. Se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e para purificá-lo de toda injustiça. A confissão significa você abrir seu coração, entregando-o a Deus e reconhecendo pelo arrependimento. Escute, a confissão verdadeira é seguida pelo arrependimento genuíno. Peça a Ele que perdoe seus pecados, não com base em que você será melhor e merecedor, mas que o perdoe na base de que Ele amou você ao ponto de enviar ao mundo Jesus, seu Filho unigênito, a fim de nos mostrar a verdade e mudar a nossa vida. Jesus foi à cruz, derramou seu sangue, pagando nossa dívida pecaminosa por inteiro e nos possibilitando chegar à presença de Deus e lhe pedir, como resultado do que Jesus fez na cruz, o perdão dos nossos pecados e um novo começo de vida. Não importa quem você é e onde está, Ele vai perdoá-lo de seu pecado. Ele mudará a sua vida. Ele lhe dará uma sensação de segurança eterna, como um filho de Deus para sempre, se você está disposto a entregar sua vida a Ele. Essa é a minha oração por você. Faça o que for preciso e entregue a sua vida a Deus enquanto você tem a oportunidade. E Pai, nós te agradecemos pela verdade da Tua palavra. Senhor Deus, não estamos pedindo que Tu nos salves porque merecemos alguma coisa. Estamos pedindo misericórdia. Oro para que o Espírito Santo use esta verdade profundamente e a mantenha viva em memória, a fim de meditarmos nela, aplicá-la ao nosso coração e orar com todas as nossas forças para fazer a diferença nesta geração em que vivemos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.